Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Marcos, capítulo 10 de Marcos. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Então, era uma coisa comum a multidão juntar em torno de Jesus, pedindo para ele trazer as mensagens esclarecedoras, e sempre também traziam seus doentes para serem curados. Doentes de todas as formas, todos os tipos de doença que tinham por ali, levavam para que ele pudesse curar. E o interessante é que para cada um ele tinha uma técnica de cura diferente. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? E interessante é que Jesus estava lá falando para eles, trazendo mensagem de amor, de paz, para eles confiarem em Deus, confiarem no futuro, entenderem que o reino de Deus se conquista com as lutas do dia a dia. Aí vem alguém: é lícito repudiar a mulher? Parece que saiu do foco. Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? Ele já sabia, mas ele perguntava. E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Como eles queriam tudo pautado em Moisés, Jesus já perguntou, então já viu que ele sabia. E se ele sabia, para que ele perguntou? Mas sempre aquela malícia. Se Jesus falar que não pode repudiar, já que ele fala que nós temos que perdoar a todos, ele contraria Moisés. E se ele falar que tem que repudiar, ele está contrariando seus ensinos. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Aí, sabiamente, Jesus já dá um toque de reverso na conversa. Já que eles tinham vindo testá-lo até onde ele aceitaria e seguiria Moisés, ele já mostra o outro lado da moeda. Moisés fez isso porque vocês são muito duros de coração. Entendam. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Deus fez homem e mulher para quê? Para se casarem e procriarem. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e iniciar a sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Aí Jesus mostra para eles que deveriam, o casal, se postar como um par de pessoas que trabalham pelo bem, de pessoas que trabalham por se melhorar, pessoas que trabalham por se fazerem melhores. Então já não é mais dois. São duas pessoas trabalhando por um único objetivo. São os dois trabalhando para construírem e edificarem todo o bem possível, toda a necessidade de se fazer o melhor possível. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A resposta foi ganhando caminhos e contornos diferentes do que eles esperavam. Se foi Deus que juntou o casal, não o homem separe. Então, se o casal está lá casado, para que alguém vai querer roubar-lhe a mulher ou roubar-lhe o marido? Nós temos que aprender a agirmos com segurança, agirmos com responsabilidade nas nossas atitudes, nas nossas ações. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Mas espera aí, Jesus, a gente não pode então divorciar? E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Isso é importante a gente observar, porque a pessoa vai, constrói o lar, constrói a família, e depois, num dado momento, simplesmente larga aquela e vai casar com outra, larga aquela família abandonada. Ou aqueles filhos vão ser criados por uma madrasta que nem sempre tem todo o amor e o carinho da mãe. Às vezes também é o contrário. A madrasta cuida melhor do que a mãe. Mas o que é necessário entender é que as pessoas têm que aprender a conviver uns com os outros. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera.
quebra o contrato. Adulterar, quebrar o contrato, quebrar as regras, deixar de cumprir o compromisso assumido. Então, tanto o homem largar a mulher para casar com outra, quanto a mulher largar o marido para casar com outro, estão adulterando, estão contrariando as regras das leis divinas que eles assumiram com a própria consciência. Aí você vai falar assim, mas tem determinadas situações, mas será que as pessoas fizeram de tudo para procurar praticar o Evangelho, para colocar o Evangelho no coração? Ou simplesmente deixar o barco tocar? E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Por que repreender se estavam levando crianças ali? E as pessoas ficam incomodadas com criança. As crianças ficam incomodadas quando você vai com a criança para reunião pública. Aí, ao invés de providenciarem uma aula de evangelização para a criança, fica assim, mas por que não deixou em casa? Para que traz as crianças para cá? Só faz barulho, só incomoda. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Vamos acolher as crianças. Vamos olhar para as crianças com outros olhos. Vamos procurar cuidar bem das crianças. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E as crianças, eles brigam um com o outro, daí a pouco estão lá brincando. Aí brigam de novo, daí a pouco estão brincando de novo. A gente, uma palavra mais ríspida, ficamos meses, até anos, às vezes o resto da vida sem falar com aquela pessoa. Então a pureza de sentimento da criança, aquela capacidade de transmutar os sentimentos tão rapidamente. Você vai falar, mas tem criança, lógico, tem crianças e crianças. Mas o normal é a criança saber desprender-se, saber desapegar daquela situação. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Porque a criança tem todo o mecanismo da mente preparada para receber as informações e amoldá-las em sua mente dali para frente. É a melhor fase de você preparar. Então, para que você conceba o reino de Deus como uma criança, você tem que ter aquele sentimento de pureza, de pacificação, de relevância, de relevar os maus que aconteçam por você pelo caminho. Siga em paz, siga com resignação, siga construindo, edificando o bem na sua vida. E tomando-as nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Que sorte dessas crianças! E eram crianças de ruas, abandonadas na rua, não era qualquer criança. E aí, ele pega a criança, põe-lhes as mãos, abençoa-as. Uma dessas crianças, principalmente esse que ele pega no colo, Maria o adota, ele se torna Apolônio de Tiânia, mais tarde Adolfo, bispo de Argel, e mais tarde Eurípides Barçanufo. Então, toda uma trajetória de amor, de respeito pelo ser humano, de dedicação ao próximo. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando Jesus já ia saindo, vem essa pessoa correndo, espavorida, querendo ganhar a vida eterna. E interessante é que Jesus já ia saindo. Para onde? Da vida desse homem? Ou da vida daquela reunião que ele estava? O verbo e a frase é construída para que a gente reflita. Jesus vai saindo e as pessoas buscam então o reino de Deus. E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um só, que é Deus. Ele não gostava de ser chamado de bom. Bom, na sua essência da bondade, do sentido etimológico da palavra, só Deus. Tu sabes os mandamentos?
não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não fraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E aqui Jesus usou apenas 6. Todos esses conjuntos de dados, conjunto de informações que Jesus traz, são importantes para que cada um tome as suas ações e procure agir da forma melhor possível na edificação do bem em si mesmo. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Já que ele tinha todos esses conjuntos de qualidades de virtude desde a mocidade, Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no reino dos céus. E vem e segue-me. E aí, era uma pessoa que acreditava em Deus, já tinha fé, já entendia a mensagem de Jesus, passava que era a mensagem de amor, que era aquele que iluminaria os caminhos para a vida eterna, os caminhos para Deus. Ele já entendia tudo isso. Ele já entendia todos os processos de respeito que nós temos. Hoje, as pessoas do falso testemunho, como ficarás no futuro? Bom, vamos lá. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. E assim somos a maioria das pessoas. Temos muito, conquistamos muito por misericórdia divina, mas na hora de fazermos alguma coisa para o próximo, para o pobre, normalmente nos abdicamos. Normalmente deixamos realmente de fazer e procuramos tomar outras atitudes, não aquela que seja condizente com o que nós realmente devemos fazer. Usar os nossos bens para gerar bens, para gerar emprego, para gerar trabalho, para gerar bem-estar pelas pessoas. Todos nós temos que procurar, então, aprender a trabalhar para oferecer aos outros o melhor possível. Com aquilo que Deus nos ofereceu, com aquilo que Deus nos permitiu ter. E conta-nos a doutrina espírita que esse jovem, na verdade, não só era rico, mas ele gostava muito de participar das corridas de biga. E era um grande corredor, sabia conduzir bem os cavalos, tinha bons cavalos para correr, e ele queria vencer aquela corrida que teria no final de semana. E ele ficou pensando, mas como eu vender tudo para seguir o mestre e não poder nunca mais participar de uma corrida de biga? Meus cavalos, aquelas conjecturas que normalmente a gente faz. Mas ele cai da biga, é atropelado pelos cavalos que vêm atrás e falece. Passado o tempo, tendo outras encarnações, ele reencarna na Espanha como Fernando Miramês de Oviedo e é mandado para a América do Sul, mas exato no Maranhão, a mando do governo espanhol para ele fazer aqui como sacerdote as espionagens que ele precisava fazer para o governo espanhol. E ele começa então a conviver com os índios, conviver com os negros, conviver com os fazendeiros e passa a ter um grande amor pelos negros e pelos índios, ajudando-os, curando-os. E ele então faz uma carta endereçada a um de seus primos para vender todas as suas propriedades e distribuir para os pobres. Ele nunca procurou, nem no plano espiritual, segundo consta, saber se ele o fez. A consciência dele pediu para que fizesse. Se não fizeram, desta vida, naquela vida, em outra, certamente iriam fazer. E hoje ele é um mentor de várias casas espíritas, já deixou-nos grandes livros, livros maravilhosos para nos instruir, para nos melhorar, para nos ajudar no nosso aperfeiçoamento. Todos aqueles que conviveram com Cristo só reencarnam em missões especiais. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Entrar no reino de Deus significa que você tem que passar por algumas portas muito estreitas. E às vezes as portas são tão estreitas que não dá para você passar sua mala de ouro, suas bijuterias, suas joias, seus patrimônios.
Por isso é importante nós sabermos dar o justo valor a cada coisa que nós temos e empregá-la segundo a sua justa necessidade, seu justo processo. E os discípulos lhe admiraram estas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes. Lógico, os discípulos eram pobres. Ao mostrar para eles que era difícil um rico entrar no céu, eles ficaram felizes. Mas, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aí ele já deu outro toque. Lembra de Judas? Pensava sempre em acumular dinheiro, acumular dinheiro. Então, aqueles que confiarem na riqueza, não é só ser rico. Ser rico é uma condição. Agora, confiar na riqueza para que já abrir todos os caminhos, aí é muito difícil. Aí ele complementa, que fica mais claro hoje, mas a menos para a maioria das pessoas, né? Confiar na riqueza é diferente de ser rico. É mais fácil passar um camelo por o furo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí já bateu uma sentença dificílima. Não é para os ricos desanimarem, é para que eles procurem entender como eles estão administrando a riqueza, de que forma eles estão usando a riqueza, para que eles possam fazer da melhor forma possível, para que eles possam agir da melhor forma possível, no engrandecimento íntimo do amor e da paz. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Porque uns confiam na riqueza, outros têm a riqueza. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E aí já mostrou um outro ângulo de visão. Quando os apóstolos perguntaram, primeiro ficaram admirados, mas depois ficaram preocupados: quem poderá salvar-se? Porque ou as pessoas eram apegadas à riqueza, com vontade de ter a riqueza, ou tinham a riqueza. E Jesus já mostra para eles que para os homens tudo é impossível, mas para Deus existem sempre as possibilidades. Ou seja, Deus vai nos julgar por um outro ângulo, por uma outra medida, por um outro patamar, por um outro condicional. Cada um de nós seremos responsáveis e tomaremos as atitudes que for compatível e condizente com a nossa consciência. E Deus nos julgará por essas ações que nós cometemos. Por isso é importante de procurar sempre nos educar para fazer o bem. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Sempre o interesse pessoal predominando entre nós seres humanos. E Pedro era um grande exemplo da humanidade. Tinha muita fé, muita dedicação, mas tinha muitas dúvidas. E ele expressava as dúvidas, tipo os fluminenses, né? Pensou, fala. Aliás, fala, depois pensa. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e, no século futuro, a vida eterna. Respondeu para Pedro o que ele estava aguardando ele. Ele tinha deixado tudo para vos seguir. Mas o que estava guardado para ele nesta vida? Perseguições. Pedro, quem lê o livro Paulo e Estevão, vai ver que ele tinha que ter muita prudência, muita sabedoria para contornar as adversidades, e mesmo assim, eles o perseguiam muito. A caridade sempre abrilhantou aos olhos de alguns e enfureceu outros. E aqui a gente vai ler de novo, porque é muito interessante a forma que Jesus responde. Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado a casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos,
por amor de mim e do Evangelho. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Eles só iriam conseguir a paz depois que transpassasse para o mundo espiritual, porque aqui eles iam ter muitos irmãos, muitas irmãs, muitas mães, muitos filhos, muitos campos, porque quanto mais eles conquistavam os cristãos, mais os cristãos colocavam seus bens em comum para ajudarem-se mutuamente. Eles compartilhavam tudo, mas também muita perseguição. A pessoa compartilhava suas fazendas, porque tornavam-se cristãos e colocava tudo à disposição do grupo. E assim eles agiam, se fortalecendo, se aprimorando para as lutas que viriam mais à frente. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. E aí, muitos daqueles que ali estavam perto do Cristo atrasariam tanto o seu processo evolutivo por causa dos seus preconceitos, das suas mazelas, e muitos outros viriam depois e tomariam o lugar deles. Por isso nós temos que ter cuidado na hora que buscarmos seguir o Mestre. Procurarmos ouvir, entender, aprimorar nossos conhecimentos, nossas ações para sermos bons seguidores do Cristo. E iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Ele vai. E ainda fala, olha, pode acontecer isso comigo, pode acontecer aquilo, aquele outro, avisando a eles para eles ficarem preparados. O mestre tinha a presciência de todos os fatos. Conhecia tudo aquilo que iria acontecer, tudo aquilo que iria vir. Dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. E o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão e açoitarão e cuspirão nele e o matarão. Mas no terceiro dia ressuscitará. E quando Jesus falava que ia ressuscitar no terceiro dia, muitos dos que o ouviam, fora os discípulos, ficavam curiosos. Falaram assim, já que ele vai ressuscitar no terceiro dia, vamos matar para ver? A mente da população, das massas, não é a mente igual a gente pensa quando a gente já está dentro de um processo de evangelização, que se a gente estivesse lá, nós pensaríamos igual a massa que estava lá. Temos que entender isso. E ele mostrava que ele ia ser entregue, e todos aqueles que participavam do poder de Jerusalém, escribas, fariseus, os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes e os gentios, iriam participar do seu julgamento. Ninguém ficaria imune, ninguém ficaria ileso. E aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele disse, que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assentamos um à tua direita e outro à tua esquerda. Está entendendo que Jesus ia morrer, eles pedem então que ele os acolhesse, eles o amparassem, o colocassem um à direita e outro à esquerda do seu trono. A ideia que as pessoas têm do reino de Deus, muitas das vezes, mesmo ele sendo tão ensinado aqui por Jesus, que não era assim, eles queriam o trono e eles ficarem um de cada lado, porque aí nós também fazemos parte do reino. Todos nós temos essa ideia de querermos estar perto do poder. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? E ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Eles não tinham ideia do que ia acontecer com Jesus. Mas, quando o mestre pergunta para eles se
se eles poderiam beber do cálice e passar por aquele batismo. E eles lhe disseram: podemos, corajosos, né? Convictos de que passariam por aquela situação difícil. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aquele a quem está reservado. Ele não prometia aquilo que era impossível. E ele mostrava para eles, porque não fique tão convicto assim que vocês são os maiorais, só porque vocês estão sempre próximos a mim, nas minhas principais atividades. No reino dos céus tem pessoas maiores do que vocês. No reino dos céus tem espíritos que já trabalham há muito tempo e estão trabalhando, porque eu estou aqui embaixo. Então é importante que entendamos isso. Por isso ele fala, é para aqueles a quem está reservado. Não é para quem ele escolhe. E os 12, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se quanto a Tiago e João. A gente fala, mas poxa, convivia com o mestre, começa a disputar ali quem que vai ficar onde, quem que vai ter essa ou aquela vantagem. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Ele traz para eles uma resposta diferente do que eles estavam esperando. Aqueles que julgam ser príncipes das pessoas acham que são senhores delas e usam de autoridade para com elas. E assim foi em todos os tempos. A quem chega ao poder, arvora-se no Todo-Poderoso para atacar a quem quer que seja. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Entre os apóstolos, só seria grande aquele que se dispusesse a trabalhar para ajudar mutuamente um ao outro. Não bastava tentar ficar querendo tudo para si, tinha que trabalhar para servir ao próximo. E principalmente uns aos outros ali dentro. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Quer ser o melhor no reino de Deus? Seja aquele que serve, aquele que ajuda, aquele que trabalha, aquele que faz o possível para dignificar o outro. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus traz para nós, então, a importância de nós começarmos a entender que a vida dele aqui na Terra não era uma vida igual a nossa, que a gente vai passando aqui, fazendo as nossas coisas, cuidando basicamente de nós. Ele dedicava tudo a todos. O tempo todo ele preocupava com todos. E a vida dele foi uma entrega de amor, de misericórdia para todos aqueles que estavam com ele. Depois fora para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Jesus estava em Jerusalém, desce para Jericó, encontra no caminho esse Bartimeu. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, cego de nascença, estava ali na beira da estrada, onde ele sempre ficava mendigando, começa então a pedir a Jesus que tivesse misericórdia dele, que pudesse olhar por ele. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por que as pessoas, ao invés de mandar ele se calar, não pegaram ele pelo braço e levaram até Jesus? Vem cá, você não enxerga, nós vamos te levar até ele.
Mas as pessoas sempre tendem a tomar atitude mais egoísta. Repreende-o. Você está cego, fica quieto aí. Jesus você nem está vendo, mas Jesus vai passar aqui e vai olhar para você por quê? Eu quero que ele olhe para mim. Eu quero me aproximar de Jesus. Normalmente as pessoas pensam assim. Eu passo ali que o sentimento verdadeiramente cristão era de conduzi-lo até Jesus, ajudá-lo a chegar até ele. Mas a multidão não pensa assim. É um exercício de treinamento que nós temos que fazer para começarmos a pensar diferente. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. É interessante que ele não vai até ele. Ele pede para chamá-lo. E eles dizem, então, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E aí Jesus também deu a lição para eles. Já que vocês estavam repreendendo, tragam ele até mim. É assim que vocês têm que se portar. Tragam-no até mim. Essa é a atitude que vocês têm que tomar. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ao jogar a capa, ele já estava ciente que ele não ia mendigar mais, que ele ia passar a enxergar. Que a capa era o símbolo de que ele podia mendigar perante as autoridades. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse é um dos poucos que segue Jesus, caminha com Jesus. Porque a maioria das pessoas, ao serem curadas, seguiam seus caminhos, seguiam seus rumos. No livro Homens Notáveis, Jesus cura um homem, e ele vai, se casa, cuida da família, mas ele nunca ensinou o evangelho para os filhos. Depois, no plano espiritual, ele passa muitos apertos para tentar levar o evangelho para os filhos, e aí já era muito tarde, era muito difícil. A importância de cada um de nós, ao sentir o toque do evangelho do amor do Cristo em nossos corações, procurar, então, levar esses ensinamentos, levar essa luz aos corações necessitados de amor e de paz. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força para prosseguirmos a nossa jornada de amor, de paz e de luz, tal qual Ele nos ensinou. Muito obrigado pela sua companhia, deixe seu like, inscreva em nosso canal e que a paz e o amor do Cristo esteja sempre nos envolvendo, sempre nos fortalecendo para caminharmos sempre na direção da luz.